O Justiça e Você está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre uma decisão que garantiu a uma usuária de plano de saúde o acesso ao tratamento fisioterapêutico e sobre a economia trazida pela implantação do processo judicial eletrônico. E você vai ver também que o esforço dos magistrados do Rio Grande do Norte deu bons frutos. A produção da Corte e do Tribunal dobrou em 2013. E ainda uma reportagem especial mostrando os resultados do trabalho realizado pela ouvidoria do Tribunal. E este é também o tema da nossa entrevista. O convidado é o ouvidor do TJRN, o desembargador Cláudio Santos. Não saia daí, o Justiça e Você volta em instantes falando sobre o aumento na produtividade da Justiça de segundo grau. Até já! O divórcio consensual pode ser feito em cartório desde que o casal não tenha filhos menores ou incapazes. A mudança constitucional permite o divórcio sem a prévia separação judicial por mais de 1 ano ou separação de fato por mais de 2 anos, como era exigido anteriormente. No documento do divórcio devem constar descrição, partilha dos bens e pensão alimentícia, bem como o acordo firmado quanto à retomada do nome de solteiro ou a manutenção do mesmo nome adotado durante o casamento. Para a formalização do ato é necessária a participação de um advogado. Estamos de volta com o Justiça e Você. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte quer concluir a implantação do processo judicial eletrônico em todas as dependências até o final de 2014. Segundo o juiz auxiliar da presidência, Fábio Filgueira, após a implantação total, deve haver uma redução significativa dos gastos com a informática no tribunal. As despesas com a manutenção do sistema de automação ultrapassam os 3 milhões de reais por ano. E este sistema será desativado à medida em que a implantação do novo processo judicial eletrônico for sendo concluída. Os impactos do novo sistema também devem atingir o andamento dos processos, já que haverá redução na burocracia e também no tempo de tramitação dos documentos. E as boas notícias não param. O Justiça e Você traz agora mais um motivo de comemoração pelos bons resultados obtidos em 2013. A produção da segunda instância, ou seja, a quantidade de processos e recursos julgados pelos magistrados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, dobrou em relação ao ano anterior. Confira a reportagem. Os dados são da Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça. Eles mostram um aumento de 48,22% no número de processos julgados em 2013, quase o dobro em relação a 2012. Considerando a produção da Câmara Criminal, Câmaras Cíveis e do Pleno, foram julgados por mês quase 2.000 processos a mais. Os meses com maior número de julgamentos foram abril, maio e agosto, com 2.033 processos. Hoje nós estamos julgando mais ou menos 90 dias os processos. Nós estamos julgando em 2014 os processos que deram entrada em 2013. E se o resultado praticamente dobrou em 2013, quem também ganha é a população, que recebe como resposta do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte mais agilidade no julgamento de processos, o que significa menos tempo de espera. Nosso projeto é exatamente atender ao dispositivo da Constituição que diz que o processo deve ser julgado de maneira célere, porque muitos direitos com o tempo se perdem, mesmo que se julgue a favor, se perdem durante a tramitação do processo, que normalmente no Brasil já é longo. De formas que a gente, sem perder de vista a questão da garantia do direito, nós temos empreendido esse esforço adicional no sentido de resolver essas pendências o mais rápido possível. As estatísticas demonstram ainda um aumento no número de recursos. Foram distribuídos 22.417 processos em 2013, contra 20.393 em 2012, um crescimento de quase 10%. Isso se deve também, levando em consideração os projetos do Tribunal de Justiça, notadamente o expresso,
porque isso significou o quê? Um grupo de juízes correndo o Rio Grande do Norte, e nessas comarcas que estavam praticamente sem juízes, esse expresso, quando lá chegou, começou a julgar. E nos julgamentos de primeiro grau, as decisões, para quem perde é recorrer, para quem ganha se satisfaz, mas com o incremento desses projetos de julgamento da primeira instância, significaram naturalmente o dobro também dos julgamentos no segundo grau. O Tribunal do Pleno julgou 500 processos em 2013, um aumento de 54% em relação a 2012. Para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Aderson Silvino, todos esses números são reflexo do envolvimento de magistrados e servidores no cumprimento de metas estabelecidas. Graças a Deus eu tenho conseguido isso e trazer toda essa gama de colaboradores para dentro desse projeto. Do projeto de melhoria do Poder Judiciário, do crescimento do Poder Judiciário, do atendimento à população com eficiência, e os números demonstram isso. Nós vamos procurar melhorar cada vez mais os nossos índices, né? E o assunto agora são as limitações impostas pelos planos de saúde. Em Mossoró, uma idosa usuária de plano de saúde teve o tratamento fisioterapêutico em domicílio garantido por decisão judicial. O juiz Breno Valério Fausto de Medeiros, da Terceira Vara Cível, determinou que a Unimed Alto Oeste Potiguar passe a custear imediatamente o tratamento. A empresa também foi condenada a pagar R$ 5.000 como indenização por danos morais, além de juros e correção monetária. Na ação judicial, a autora, que tem 87 anos de idade, explicou que teve a perna esquerda amputada em decorrência de sérios problemas de saúde e, por essa razão, atualmente utiliza cadeira de rodas para se locomover. Para o magistrado, a cláusula que limita a cobertura da fisioterapia em 20 sessões por ano e originou o impasse é abusiva, pois ocasiona desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor. Conheça as metas que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu para o Poder Judiciário em 2014. Os objetivos são aumentar a produtividade, reduzir o congestionamento processual, garantir a estrutura mínima de trabalho e combater a corrupção. A postagem sobre as metas foi destaque na página do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte no Instagram. O endereço é instagram.com/tjrnoficial. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes. Aproveite o tempo para acessar as nossas páginas das redes sociais e deixar sugestões e comentários sobre esta edição do Justiça e Você. Até já! Para esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do Poder Judiciário, enviar reclamações, sugestões, fazer denúncias ou até mesmo elogios, é só ligar para a Ouvidoria do Tribunal de Justiça. O número é o 0800 28 00 208. A ligação é gratuita. O Justiça e Você está de volta falando sobre um dos serviços oferecidos pelo Poder Judiciário aos cidadãos que ajuda a aproximar a justiça do povo por meio do recebimento de dúvidas, reclamações, sugestões e elogios, a ouvidoria. Mesmo com o crescimento na procura, o percentual de resoluções das questões apresentadas ultrapassou os 80% no ano passado. Veja a reportagem. Dúvidas, reclamações, denúncias, elogios e sugestões. A ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado está aberta à população e cada vez mais acessível. Nós atendemos muito as pessoas que não têm, na grande maioria das vezes, um advogado. Então, ele não tem aquele advogado que vá até a sala do juiz, que vá até a sala do desembargador. E eu percebo que essa é a maioria da clientela da ouvidoria. Então, nós observamos pelas queixas, pelos relatos. Então, nós somos porta-voz. Então, vejo aí também um papel social e humanitário. Uma das novidades que veio para aproximar ainda mais o cidadão do judiciário é a virtualização do sistema de registro de ocorrências. O uso do papel foi praticamente extinto e o resultado é mais rapidez na resolução de ocorrências e outros casos.
O trabalho feito dessa maneira deu à ouvidoria do tribunal um índice de resolutividade de quase 90% em 2013. 3.157 ocorrências foram registradas. Desse total, 2.770 foram resolvidas. Ao receberem a ocorrência, funcionários da ouvidoria cadastram o caso no sistema, que é encaminhado para o responsável em resolver a demanda. Quando essa resposta chega, ela chega através de e-mail ou através do Hermes, de volta para a ouvidoria. A ouvidoria imediatamente faz esse encaminhamento, é imediatamente informado ao assistente, cai numa pastinha, é salva imediatamente dentro de uma pastinha da ocorrência e o assistente vai pegar a resposta e encaminhar para o solicitante, completando-se aí o atendimento da ouvidoria. De acordo com a coordenadora da ouvidoria, o aumento do número de casos em 2013 é um reflexo da atual situação social que vive o país. Eu relacionei também, de certa forma, com esse movimento diferente ocorrido no Brasil durante esse ano de 2013, né? Todos esses movimentos, essas contestações, eu acho que as pessoas ficaram reclamando mais, exigindo mais seus direitos, procurando mais. E eu acho que tudo isso influiu para esse aumento de ocorrências na ouvidoria. Continuamos a falar sobre a ouvidoria do Tribunal de Justiça com o ouvidor, o desembargador Cláudio Santos, que é o nosso convidado de hoje. Desembargador, muito obrigada por ter vindo. Obrigado é um prazer pela oportunidade. ter o senhor conosco. Obrigado pela oportunidade de estar aqui esclarecendo o que for possível. Desembargador, nossa reportagem mostrou que a ouvidoria está com índices muito positivos. A que o senhor atribui esses números? Bom, primeiramente, nós queremos destacar que o Tribunal de Justiça vem evoluindo na sua parte administrativa, na gestão do atual presidente, desembargador Adelso Silvino de Souza, e que a ouvidoria faz parte exatamente dessa direção, dessa nova direção. E, sobretudo, o que eu posso dizer na parte que compete ao ouvidor é que nós estamos ainda perseguindo objetivos maiores, qual seja que esse órgão seja do conhecimento de toda a população do Rio Grande do Norte, para que os nossos jurisdicionados possam fazer e ter uma resposta de suas reclamações. A nossa reportagem já trouxe alguns esclarecimentos, mas vamos ampliar um pouco esse leque para que o cidadão possa entender melhor. O cidadão costuma confundir a ouvidoria com a corregedoria. Qual a diferença? A corregedoria é um órgão de fiscalização dos serviços, está voltada para os trabalhos administrativos dos juízes e dos servidores. Ou seja, a ouvidoria é uma questão funcional, ela é interna no tribunal e, eventualmente, também, em se tratando de problemas administrativos e jurisdicionais, os cidadãos também podem recorrer à corregedoria. Diria que a corregedoria cuida de assuntos mais sérios que precisam ser, vamos dizer assim, enfrentados através de processos administrativos. E a corregedoria são das reclamações diárias, as reclamações do cotidiano. Eu registro que a maior parte das reclamações se refere à questão de atraso no julgamento dos processos, de atraso na tramitação dos processos. Isso é que tem sido a grande quantidade de reclamações dos cidadãos do Rio Grande do Norte. Que é isso que o cidadão reclama nacionalmente, não apenas no Rio Grande do Norte, que é a questão do andamento dos processos. Sobre andamento de processo, a grande maioria das reclamações procede. Realmente os processos andam muito devagar. Mas o Poder Judiciário do Rio Grande do Norte tem feito um esforço muito grande no sentido de dar celeridade conforme mandamento constitucional ao andamento de todos os processos. Nós tivemos um aumento no Tribunal de Justiça, não temos ainda os números no Poder Judiciário de maneira geral, de um aumento do ano de 2013 para 2012 de cerca de 37%, 40% do número de processos que foi julgado a mais. Ou seja, um desembargador da Câmara Civil, só para um cidadão ter uma ideia, proferiu cerca de 700 decisões por mês no ano de 2013. Decisões monocráticas e decisões colegiadas, ou seja, julgamentos entre 3 desembargadores nas câmaras cíveis e Câmara Criminal, decisões no pleno com 15 desembargadores, ou decisões monocráticas, somente o desembargador
decidindo o que é previsto em lei, essa decisão monocrática. Então, 700 decisões por mês é um número muito grande, principalmente quando se sabe que cada processo é uma questão muito importante para as partes, é uma questão que envolve um direito do funcionário público, é uma questão que envolve o direito de família, direito de propriedade, direito financeiro, financiamento de veículos, briga de vizinhos, homicídios, crimes contra a administração pública, corrupção, improbidade administrativa, enfim. O Tribunal de Justiça tem uma gama muito variada de processos com que se depara e se decide todo dia. Nós trabalhamos muito, trabalhamos de manhã e de tarde, e também nessa parte da ouvidoria, nós temos que dar uma satisfação, uma resposta, e eu faço questão que cada reclamante tenha uma resposta adequada à sua reclamação. A reclamação, por exemplo, sobre um atraso de processo é encaminhada ao juiz. O juiz tem um prazo para nos responder e nós informamos ao cidadão que reclama, ao advogado, enfim, a uma instituição que reclame. Então, ninguém pode ficar sem resposta, a não ser que realmente a denúncia seja anônima ou que se dê o endereço errado. Muitas vezes as pessoas têm medo de reclamar, mas é preciso que o cidadão se conscientize da necessidade dele fiscalizar os nossos serviços, da necessidade dele fiscalizar a atuação do juiz, do magistrado, quem quer que seja, juiz ou desembargador. E isso é uma questão extremamente importante nessa quadra que nós estamos vivendo do Estado Democrático de Direito. Até 10 anos atrás, 15 anos, realmente, o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, ele era isolado, ele praticamente não recebia críticas e nem se deixava criticar. Há ainda muito que avançar nesse sentido, para que se dê mais transparência ao nosso trabalho, à nossa atuação, não somente no exercício das nossas atribuições, mas também, inclusive, da nossa vida privada. Os juízes, os magistrados, sejam juízes ou desembargadores, têm também a obrigação de dar satisfação sobre a sua vida pessoal à sociedade. Isso está previsto na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, que é uma lei de 75, mas que está muito atualizada com relação a esse assunto. Então, os juízes devem ser exemplo para a sociedade. E, em sendo exemplo, eles têm a obrigação também de receber as partes e receber os advogados a qualquer hora. Eles têm que estar presentes para receber as partes e os advogados de maneira adequada, civilizada, conveniente e dar uma satisfação do seu trabalho. É claro que, muitas vezes, o juiz tem 2, 3, 4 mil processos para julgar. E ele não a prática dele, ele do não dia a dia, é né? absolutamente inumano no sentido de fazer tudo imediatamente. Mas, normalmente, as pessoas que reivindicam, que vão atrás, que estão esperando pelo resultado da justiça, nós temos que dar prioridade a essas questões. Sem dúvida alguma, e o cidadão exige. Né? Claro. Desembargador, muito obrigada por ter estado conosco e parabéns pelo trabalho. A você que está em casa, anote o telefone da ouvidoria, 0800 280 0208. Tem também o 3616-6500 e o www.ouvidoria.tjrn.jus.br. E eu encerro esta edição lembrando que estamos nas redes sociais. Siga as nossas páginas e fique por dentro de tudo o que acontece relacionado ao Poder Judiciário. No Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter e também no nosso site. Você pode rever os programas, acessar mais informações sobre os assuntos que foram mostrados, acompanhar imagens de bastidores, atualizações das notícias e pode também interagir conosco por meio de comentários. E o Justiça e Você de hoje vai ficando por aqui. A você que esteve conosco, uma excelente semana e até a próxima edição.